Vamos lá. Sobre o jogo, é importante esse gol do Matheus Pereira, porque teve a lesão nesse meio do caminho quando chega o Cruzeiro, e sabemos da qualidade. O Cruzeiro foi atrás de um jogador, inclusive, de um patamar um pouco mais elevado, né, no mercado, e faz um belo gol. Mas eu queria também que você, dentro dessa análise da partida e desse gol do Matheus, falasse um pouquinho sobre o quanto o Cruzeiro cria, né, Paulo? O Cruzeiro cria demais, mas perde também muitos gols que poderiam deixar esse caminho um pouco mais tranquilo. Obrigado, boa noite. Boa noite. A análise é perfeita, não é de agora, né? Ou seja, já podia estar nadando de braçada. O que gera a continuidade? Porque ela é importante, de processos. Porque ela nos permite entender as falências, né, que tivemos ao longo da competição. Hoje eu saio daqui orgulhoso dos jogadores pela maneira como jogaram, do início ao fim, e com 2 dias de um jogo para o outro. Então isso é claro, é óbvio, não há ninguém que possa falar nada, a velocidade com que a equipe jogou e as chances criadas, principalmente no primeiro tempo, né, desperdiçamos um pênalti. Então, a continuidade nos permite, estou falando isso aqui, certamente ao final do ano eu vou falar igual, cara. A leitura está muito fácil de fazer, ok? Em que sentido? Estamos falhando. Hoje não falhamos na criação, porque criamos. Criação, que eu digo, é a fase de criação do jogo, o terço ofensivo nosso, tá certo? Demos velocidade, utilizamos bolas de espaço, tudo que se quer, falhamos na finalização. Então, eu acho que a grande falência nossa, né, e essa análise não vai mudar em função dos 2 jogos que ainda teremos, é para o passo seguinte ser assertivo no aspecto da criação e de finalização. Porque, repara bem, acho que nós temos a 4ª ou 5ª defesa, né? Isso significa algo, solidez, trabalho, e a leitura é exatamente essa. Se tivéssemos sido eficazes em outros jogos aqui, que também fomos melhor do que o adversário, certamente estaríamos hoje numa situação tranquila. Agora, eu, particularmente, tenho que separar as coisas. O jogo que se fez, em 2 dias não se treina, a equipe está demonstrando uma evolução em termos do jogar, tá certo? Está criando, está dando mais velocidade nas jogadas, com triangulações, mas não é um trabalho de agora, é um trabalho que já vem de lá de trás, do Pepa, do Zé Ricardo, não é trazer para nós, é um trabalho que já está sendo feito, mas uma equipe que chegam vários jogadores como chegaram esse ano, você conseguir formar uma equipe dentro de campo e um grupo fora, não é tão fácil, tendo como uma simultaneidade aí com resultados que são algo, são coisas que impactam, né, ou negativamente ou positivamente. No nosso caso, impactou negativamente, porque uma análise muito fria e crua de que nós hoje estaríamos já tranquilamente projetando a temporada de 2024. Paulo, tudo bem? Boa noite. Como vai? Se a gente considerar a rodada, esse ponto somado é muito importante no objetivo do Cruzeiro final. Agora, e pensando no próximo jogo contra o Botafogo, de que forma, então, esse time que tem tido dificuldade nessa finalização pode aproveitar esse momento difícil de pressão que o Botafogo vai ter nesse momento de definição do campeonato, jogando em casa, para poder fazer aquilo que falta para, de fato, deixar o torcedor tranquilo? Excelente, porque você vai me proporcionar a oportunidade de falar num tema importante também que aconteceu durante o jogo hoje. Ou seja, muito melhor no jogo, praticamente sem oferecer oportunidades ao adversário, segundo tempo especialmente, sofremos um gol, um baque, um impacto negativo. Como respondemos? Continuamos a trabalhar bem, criamos as oportunidades e um pênalti. Você vai e perde o pênalti. Uma equipe que está frouxa, fraca emocionalmente, não reage como nós reagimos. Entendeu? Então, isso significa o quê? Que o lado emocional está, nesse momento, trabalhado de uma maneira muito positiva, porque o que aconteceu, o gol e depois a perda do pênalti, é baquear. Já vi muitas equipes aí, cara, já com tempo e que baqueiam. Então, o emocional está... Se levava para o jogo do Botafogo,
esse emocional em ambos os casos, em ambos os lados, vai estar, ok, ao top, né? E é normal, final de temporada. Para nós, temos que somar isso, cara. Em pouco tempo, nós não fizemos um jogo, praticamente nós ficamos 180 minutos em menos de 3 dias. E isso vai causar um impacto, não tenho a menor dúvida, cravo, entendeu? E nós temos que ser assertivos na leitura em que equipe nós vamos botar no jogo contra o Botafogo. Porque se nós não refrescarmos, seguramente poderemos ter algum tipo de problema. E nós queremos manter essa densidade de jogo. O que é? Nós fomos intensos o tempo todo. Né? Agora vieram me perguntar se a equipe estava ligada do nosso adversário, se a equipe estava ligada no 220. Foi isso. Ok? Uma equipe que acelerou o jogo do início ao fim. Cara. Mas não acelerar por acelerar, com jogadas muito claras, explorando bem os lados. Então, esse crescimento que é de toda uma temporada, por favor, enfatizar isso, que não é do trabalho de agora, é um trabalho já de continuidade, em que passaram alguns treinadores, em que trouxeram bastante conceito, aportaram coisas e, infelizmente, já estamos no final da temporada, porque certamente, com esse crescimento um pouco antes, nós estaríamos chegando nesse momento com muito mais tranquilidade, com muito mais solidez no jogar. Né? Autori, aqui, do lado de cá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Desculpa aí, aqui me tudo bem, sem problema. Desses 4 jogos com você à frente do Cruzeiro, eu acredito que esse, minha opinião, acho que foi o melhor jogo do Cruzeiro, questão de volume, de jogo, oportunidades criadas. Só que bateu mais uma vez naquele problema que foi com o técnico Pepa, que foi com o Zé Ricardo, as chances criadas, a falta de precisão nesse arremate final. A menos de uma semana do final, com 2 jogos para o encerramento do Campeonato Brasileiro, dá tempo de tecnicamente corrigir isso? Não, nós não vamos nem treinar. Amanhã recupera, sábado viajamos e jogamos, e para o outro jogo também. Esse momento, não só para nós, mas para todas as equipes, aquelas que estão lutando lá em cima, aquelas que estão ainda com alguma possibilidade de descenso, é a capacidade de recuperar-se em todos os sentidos, no aspecto físico, fisiológico e mental, principalmente, entendeu? Porque tecnicamente, a parte técnica do jogador, são os jogadores, é deles. Mas falo da parte tática e estratégica, que é do jogo, é do coletivo, entendeu? O que me dá uma certa tranquilidade é que nós estamos evoluindo nisso de maneira clara. Por isso, a pergunta que você fez, e muito bem. Então, o crescimento do jogo foi claro. Nós enfrentamos uma equipe que é sempre complicada de se jogar, tem algum tempo já situações muito claras no jogo deles. O gol que nós sofremos foi isso. Era um gol que estava cantado, estava desenhado. Porque a gente sabe, se o Fernandinho pegar a bola ali no meio campo ofensivo, na criação, ele vai achar alguém. A facilidade com que ele faz o jogo fluir e na qualidade, depois todo o tempo que passou ali com o Guardiola, era uma coisa muito clara. Então, vamos pensar bem para o jogo, recuperar os jogadores que têm que recuperar, mas permita-me ser repetitivo, temos que ser assertivos ali, porque se repetirmos a equipe, provavelmente não vamos ter a densidade de jogo que nós tivemos. O que é densidade? É manter a intensidade no maior tempo possível. E hoje nós a mantivemos, durante os 90 aí? 99, né? 3 primeiros 6. Pois 99 minutos. Né? O que a mim, particularmente, me surpreende, porque nós não tivemos um tempo de recuperação. O que me faz entender o quão forte nesse momento, em termos emocionais, numa circunstância difícil, nós estamos. Paulo Autori, boa noite. Tudo bem? Também concordo que, para mim, particularmente, foi a melhor atuação do Cruzeiro na sua gestão. O time deu uma evolução tática, também teve uma parte psicológica que faltava em alguns jogos. Agora, mais do que o jogo de hoje, falar no todo, tá? Essa guerra que vai ser os 2 últimos jogos, que está muito difícil para todo mundo. E uma parte fria, matemática, comissão técnica, como é que está trabalhando a equipe para isso? Acredita que com quantos pontos ainda a gente se safa, se mais um empate dá? E como que você está enxergando esses confrontos com o Botafogo e com o Palmeiras, que estão brigando pelo título ali? Como é que o Cruzeiro vai encarar isso daí? Bem,
em termos pessoais, meu tipo de personalidade não me permite contar migalhas, entendeu? Eu penso sempre para frente e pelo que a equipe está proporcionando a todos nós aí, de uma maneira evidente, todos, acho que tem que haver esse reconhecimento, me dá tranquilidade de ir lá e buscar o resultado no jogo com o Botafogo e com o Palmeiras aqui, certamente não decidindo ali praticamente o título, embora o Palmeiras possa na próxima rodada, até com o nosso jogo lá e outros resultados, definir com uma rodada de antecedência. Agora, eu gosto sempre de refletir o que acontece no geral, né? Então, a própria situação do Botafogo e do Palmeiras, né? Uma equipe como o Palmeiras, que não tem dúvida por aquilo que está fazendo nos últimos anos, com muita solidez, e quando agarra a chance, não larga, que é uma equipe que está, em termos de jogo, está muito bem construída, alterou um pouco em função da perda de alguns jogadores, mas a força mental não há dúvida, nós temos que ganhar e vamos partir para ganhar. Ok? Isso é claro. E o Botafogo, que por tudo que aconteceu da perda da vantagem enorme que tinha, hoje está numa situação ao contrário, né? Ou seja, no jogo que precisa ganhar não foi possível. Eu me permito fazer isso porque eu sou um homem do futebol, cara. Entendeu? Se eu não olhar isso e não analisar isso, estou sendo negligente com a minha profissão. Então, o que isso nos leva a pensar? Nos leva a pensar, quando olhamos para aquilo que nos interessa, que é nossa equipe, que nós temos plenas condições. Eu não vou contar um pontinho, não, vou contar de 6 pontos, manter aquilo que nós conseguimos nesses 4 jogos. Quantos pontos nós fizemos nesses 4 jogos? Fizemos 8 pontos. 8 pontos, em quantos disputados? Isso dá o quê em termos de percentuais? Hein? Só tem jornalista. Então, ok, eu trabalho com tendências. E as tendências não são porque são tendências. As tendências que nos levam são os sinais que se dão. E eu acho que eu saio daqui com sinais bastante positivos para pensar no futuro próximo aí, que são esses 2 jogos. Respondido? Obrigado. Paulo, Excelente. boa noite. Opa, tudo bem? Você falou a respeito aí dessa temporada do Cruzeiro, né? A gente viu um time que foi muito estável e agora no final, um time mais equilibrado, mais coeso, inclusive, tem uma das defesas menos vazadas da competição e sempre esbarrou nesse problema do ataque. Hoje, nessa partida, inclusive, teve o reconhecimento do torcedor, que o torcedor hoje veio, pôde acompanhar, ajudou a fazer essa diferença, não vaiou, empurrou o time o tempo inteiro, inclusive reconheceu e aplaudiu o time no final. Para esses 2 jogos restantes, a gente tem visto essa evolução e, infelizmente, o resultado positivo, sim, considerando o resultado positivo, porque tem que somar ponto. O Cruzeiro somou ponto em casa. Mas esperava-se a vitória. Mas em termos de competitividade, mesmo sem esse tempo, né, de descanso para treino, você crê que nesses 2 últimos jogos esse time do Cruzeiro vai conseguir manter essa linha ascendente que ele está nela? Quem sou eu para dizer vamos conseguir, né? É muito simples falar dessa maneira. Mas seria uma análise simplista da minha parte por algo tão complexo. Entendeu? Me recuso a fazer isso. O que digo é isso, tem uma tendência em função dos sinais que esses últimos jogos você colocou muito bem. E a outra coisa é o seguinte, pelo amor de Deus, a importância, esse é um clima de jogo de futebol. A torcida, sempre que qualquer torcida, e a nossa, que está acostumada a títulos, e vai voltar a ver esse título, não tenho dúvida nenhuma, pela seriedade com que se está trabalhando, com ideias muito claras, com processo, isso é normal, entendeu? Porque uns levam 20 anos para botar o clube aqui embaixo. E você, em 2 anos, tem que recuperar o clube. Porque esse negócio de falar equipe não é equipe. Tem um clube que só vai poder ter equipes fortes se tiver processos fortes e capacidade. Tá certo? Porra, nesse momento, mesmo um cara que for econômico na inteligência, vai entender que o clube não vai sair daqui para contratar, em situações que não existe. Isso tem que ficar muito claro. Okay? Nós queremos uma continuidade para fazer, enquanto a gestão faz o trabalho dela para solidificar o clube de novo, e que a equipe de futebol, ou seja, o projeto desportivo, possa dar respaldo a isso com resultados.
né? Era o que se esperava. Então, cara, o nosso grande objetivo é nos manter ali. Uma vitória hoje talvez nos pudesse abrir perspectiva de Sul-Americana, né? Quem talvez esperasse isso. E foi o que foi falado antes do jogo. Eu estou olhando para a Sul-Americana, não estou olhando para cá. Entendeu? Sem ser negligente, sem ser presunçoso, sem ser pretensioso. Não. Com os sinais positivos. Falei isso antes do jogo. Eu saio do jogo com sinais positivos também. Mas os jogadores já sabem que isso não nos faz fechar os olhos para erros. Tá certo? E nós cometemos erros hoje de eficácia, claramente, como já cometemos em outros momentos. E cometemos um erro de uma jogada que sabia que ia acontecer, porque ela já é, utilizada pelo Atlético Paranaense muito bem, né, com um jogador que põe a bola com a mão, como é o Fernandinho, e com o Madison, que é muito forte ali naquela disputa. Então, é uma jogada desenhada. Então, esses erros não vamos botar para debaixo do tapete, cara, de maneira nenhuma. É aí que nós temos que agir. Agora, o emocional da equipe me dá, do grupo de jogadores, me dá uma certa tranquilidade. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: futebol é isso, cara. Essa é a atmosfera do futebol. Por que não se tem? Porque aqueles que não são torcedores, tem que ficar claro, cara. Porra, ninguém fala isso com receio, cara. Tá? Eu vou falar toda vez que me for possível, cara, porque é uma voz de um profissional de futebol. E outros não podem ficar olhando só porque estão bem e não vou me aborrecer com isso. O que falta no Brasil é isso, cara. É as pessoas falarem as coisas como tem que ser. Deixar de populismo barato, cara, como a CBF está fazendo agora aí, por exemplo, entendeu? E transcende ao futebol, cara. Um país sério, cara, não tem ministério de esporte. Sabe por quê? Esporte é educação. Tem que estar na política da educação. Agora, tu não pode ter um ministério de esporte que tenham políticas ali com ideias muito boas, quando você não tem o principal, que é a educação, minimamente com ideias consentâneas. Entende? Porra, eu não me permito falar só de futebol, porque isso é antropologia, cara. O futebol é isso, é o homem dentro do contexto. E nós temos que analisar essa situação. Entende? Então, por mais gente falando isso, pelo amor de Deus, cara. Porra, tem profissionais aí altamente vitoriosos, com independência moral, e nem falo financeira, moral, que tem que tocar em pontos claros que o futebol brasileiro não pode fechar os olhos. E acabar com essa selvageria aí que acontece. Porque em nenhum lugar do mundo você é hostilizado dentro do seu local de trabalho. Nenhuma profissão permite isso. Entendeu? Por que só o futebol? E não, cara, a gente está mostrando as imagens da selvageria, está dando visibilidade a essas pessoas. Entendeu, cara? Pô, tem que ser tratada como é, o rigor da lei, cara. Agora, não é o futebol que vai fazer isso. Então, o futebol é utilizado em alguns momentos, que interessa, pô, e na hora que precisa de tomadas de decisão fortes para se fortalecer e ser algo importante em relação a um país de educação, não se faz. Me permita falar isso, entendeu? Porque eu não posso me permitir ficar só falando de futebol, falando resultado, nós temos, quando nos cobram para tomar oposições, como eu já vi muitos jogadores serem cobrados e profissionais, nós não podemos nos afastar disso. Quem não quiser dar tem todo o direito, é a liberdade de expressão, mas tem alguns que têm a obrigação, a reciprocidade com o futebol. O futebol nos permitiu chegar aqui, a mim e a muitos. Porra, então eu amo o futebol. Então, porra, tem que tentar, de alguma maneira, fazer alguma coisa para isso. Peço perdão, porque não posso ficar calado em determinadas situações que a gente só pensa em seleção brasileira e patrocínio. Agora, o futebol brasileiro como um todo não se pensa. E nós temos gente aqui com representatividade, ex-jogadores, em que, se saírem do Brasil, vão ser reverenciados, porque o Brasil, que não falta é jogador para ser reverenciado. Agora, nós precisamos de gente com ideias, e não fantoches ali. Ô Paulo, o Bruno Rodrigues hoje, ele teve ali um momento em que alguns torcedores acabaram pegando no pé dele, quando ele saiu, ali no banco ali, ele ficou fazendo um sinal com alguns torcedores, depois o torcedor cantou o nome dele, talvez reconhecendo a importância dele para esse momento. Você já teve alguma conversa com ele? Como fazer com que esse momento não atrapalhe também o desempenho do atleta nessa reta final? Minha conversa com ele é direta e reta. Assim, veja, você é o jogador que tem sido preponderante nos jogos. Os últimos pênaltis bateu com maestria. Acontece, cara.
Entendeu? Acontece. Então ele não tem que... Pô, torcedores são assim, cara. É emoção, cara. Você não tem que ficar com bronca porque estão me vaiando. Se estão me vaiando é por alguma coisa, cara. Mas quando faço bem, me aplaudem. O que foi falado agora aqui da torcida? Você mesmo falou. Porque é um reconhecimento. O torcedor quer ver a equipe com ideias, jogando. Quer ver a equipe com atitude. Hoje eu vi nossos jogadores indo no limite deles. Físico, técnico, tático e principalmente esse aqui. Porque o gol que sofreu e o pênalti perdido, já vi e já trabalhei com muitas equipes que ali iam abaixo. Então eles têm que entender que eles estão com força. Eles têm que entender que os nossos 2 próximos jogos é para sair, jogar, ok? Como tem que jogar, porque isso não é guerra, isso é futebol, tá certo? Nós temos que ir para lá, fazer futebol, com a mesma atitude e poder no final oferecer a nosso torcedor, que merece muito isso, porque viu seu clube quase afundar. Né? Imagine uma torcida dessa, acostumada a ganhar, sem um clube para torcer na Série B. Isto se passou, cara. É uma realidade, entendeu? Então, o que nós temos que ver é que o torcedor é assim, cara. Não dá para ficar... Nós temos que trabalhar para dar alegrias a ele. E a alegria se dá fazendo bem feito as coisas. A alegria se dá tendo atitude. Porque quando não se ganha, mas se joga bem e tem atitude, o torcedor reconhece, cara. E meu muito obrigado ao torcedor do Cruzeiro. Para mim não é superior. Dos verdadeiros torcedores cruzeirenses. Não esse bando que anda aí fazendo coisa. E que não permite os verdadeiros torcedores estarem junto com a equipe nos momentos complicados que nós passamos aí. Então, meu agradecimento, a torcida pode ficar certa de que nós vamos honrar demais, ok? O clube, a camisa histórica e essa torcida que merece, ao final, entender que o passo seguinte que vai ser dado, ou seja, em 2024, vai ser um passo mais sólido. E aí somos nós, entendeu? A ter assertividade e a entender com a leitura que já fizemos aqui, que não vai mudar nos próximos 2 jogos, da onde está a falência, falo da equipe, projeto esportivo em relação àquilo que nós poderíamos ter hoje, no momento atual, ter realizado. Falhamos na eficácia, falhamos na criação. Hoje trabalhamos bem na criação, mas ainda não fomos eficazes o suficiente para fazer com que a gente esteja completamente tranquilo e nadando de braçada. Me refiro a algum tempo atrás, quando fizemos jogos bem interessantes, razoáveis, saímos na frente e deixamos de ter o resultado, né? Então, você vê como nós já crescemos emocionalmente. Porque, por exemplo, no jogo do Inter, depois do gol, fomos abaixo, sofremos 2 gols. O jogo do Flamengo, igual, começamos em cima do Flamengo, bem, sofremos 2 gols. Então, esse é um trabalho que está sendo muito positivo em relação ao crescimento emocional, o que, para ser competitivo, é crucial. Paulo, boa noite. Respondi? Obrigado. Boa noite. Boa noite. 2 questões. Você falou que naquele gol contra o Vasco, né, que o Cruzeiro tomou, aquele gol que o Vasco fez o 2-2, que foi uma falta de concentração, né? Hoje a gente pode falar também que essa jogada cantada foi uma falta de concentração. E a segunda questão, o Botafogo também tem várias jogadas cantadas, principalmente aquela que o Vitor Cuesta pega e alça a área tentando tiquinho. O que fazer para não ter mais esses erros que são jogadas consideradas cantadas? Mas, ia soltar um pero aqui, desculpa, mas também tem falências. Não é isso? Senão não estaria na situação que está. Então, o que você falou é perfeito. Você fez a pergunta e já respondeu. E é o que nós falamos para ele. Foco o tempo todo. Entender mais aquilo que se fala em termos de estratégia de jogo. Entendeu? Estar mais atento a determinados tipos de jogada que não podem acontecer do adversário, porque tem virtudes enormes, como você bem citou a situação do Botafogo. É trabalhar e entender que também é um aspecto em que deveremos crescer. Então, quando você fala em concentração, é algo mais. A equipe teve concentrada hoje.
né? Mas em algum momento, quando perde o foco daquilo que tem que fazer, e nós, nesses últimos jogos, temos que entender muito claramente o que nós precisamos fazer para ganhar os jogos e ter os pontos. E o que nós não podemos fazer, cara. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer nos poucos dias que temos aí pela frente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. Valeu, um abraço, boa noite.